Boa tarde. Boa tarde a todos. Esperar o pessoal entrar. Boa tarde, Sofia. Oh, nossa primeira palestrante já está aqui. Aliás, nossa segunda palestrante. Boa tarde, Karen. Boa tarde. Vão entrando, pessoal. Sofia, já já a gente conversa, viu? Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Roda de Conversa da Universidade Tiradentes. Fernandinha também já entrou. Tudo bom, Fernanda? Vou lhe chamar já já, tá? Boa tarde, Elaine. Então, eu quero parabenizar a toda a equipe do curso de Direito por esse projeto maravilhoso que dá acessibilidade aos acadêmicos e profissionais a diversos debates relevantes com professores de excelência de todo canto do Brasil. Boa tarde, professora Antonina. Bom, pessoal, o pessoal está entrando e hoje nós temos uma live especial com duas mulheres lindas, inteligentes, duas processualistas maravilhosas. Professora Sofia Temer e professora Fernanda Pantoja. Eu tive o prazer de conhecer essas mulheres no ano passado, no 10º FPPC. Tá? Eu vou chamar agora a nossa primeira convidada, que é a professora Fernanda Pantoja. Só um minutinho que eu vou convidá-la. Vamos aguardar a professora Fernanda. Olá, minha Oi, amiga. Érica, Deixa eu querida. colocar aqui. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Baixinho. Todo mundo me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixinho, Nanda. Tá baixo? Será que vale a pena colocar o... Tá. Peraí, então, que eu vou O colocar. fone. É. Enquanto você vai se preparando aí, deixa eu falar um pouquinho dessa grande mulher aí, doutora Fernanda Pantoja, autora de livros excepcionais. Eu quero chamar a atenção para um livro que Fernanda escreveu que se chama Mediação no Novo Código de Processo Civil. E eu quero agradecer, Fernanda, por ter aceito o nosso convite, tá? É uma honra passar essa tarde aí com você. Alô? Melhorou, Melhorou. melhorou. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ouvi-la falar sobre gestão e solução de conflitos. Vou dar um pouquinho a palavra para você, depois eu retomo com uma indagação, certo? Sim, claro. América, é um prazer enorme estar aqui junto com você. Como você já falou, a gente se conheceu no FPPC e depois disso eu comecei a acompanhar de perto seu trabalho incrível, com tantos alunos, enfim. Então é um prazer enorme, né? Já que a gente nunca conseguia marcar ao vivo para eu conhecer Aracaju, pelo menos eu estou aqui. Imagino que muita gente de Aracaju, então estou me sentindo acolhida. Com E certeza, e Nanda. é um prazer enorme também que a Sofia, pena que não podemos todas virtualmente Juntas. integrar o mesmo ambiente, mas também muito feliz de ter a Sofia junto com a gente aqui. Estamos interligadas nesse carinho processualista, né? É. Fernanda e Sofia, elas fazem parte de um projeto lindo, lindo, que se chama Mulheres no Processo Civil. Eu sou fã desse projeto. Vocês estão de parabéns, minha amiga. Não, e a gente fundou as Processualistas também, né? Há 5 anos, que foi um dos primeiros projetos também que envolveu as mulheres e foi o veículo oficial do IBDP, do Projeto das Mulheres no Processo. E a gente já escreveu livros só escritos por mulheres, a gente tem muito apoio para as mulheres na atividade acadêmica. Então é um projeto É um bem legal. trabalho admirável, tenho E certeza estamos disso. esperando o seu artigo para publicar na nossa coluna, que já foi Tô devendo, convidada. vou Tá cumprir. devendo. É.
Então, Nanda, nosso tema foi gestão e solução de conflitos em tempo de Covid, né? E o Covid-19, ele tem feito uma repercussão enorme na sociedade, diante do isolamento, das medidas restritivas, né? Vários e vários conflitos, eles têm surgido. A gente pode até dizer que seria uma conflituosidade pandêmica que tem aflorado uma sociedade conflituosa, né? Nas relações de consumo entre empresas também e planos de saúde, os consumidores, relação entre família, de pensão alimentícia, cancelamento de passagens aéreas, né? Então, eu queria que você colocasse para a gente, Nanda, qual a função dos meios alternativos de autocomposição, né, de solução de conflitos, já que esse é um grande tema que o nosso legislador ele tem tratado lá no artigo 3º, nos parágrafos 2º e 3º. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa importância desses meios autocompositivos de solução de conflito. Bom, América, como você bem falou, e essa é uma questão que é bastante importante, o legislador ele trouxe para o Código de Processo Civil a mediação, a conciliação. Ele anunciou como a promoção dos meios consensuais como um dos grandes princípios, né, do processo civil brasileiro. Então, eu acho que isso trouxe grande legitimidade para o Instituto. É só um pouco lamentável que a mediação e a conciliação, em geral, que se praticam como fase obrigatória do processo de conhecimento, não sejam muito eficazes. Então, ainda há uma resistência cultural dos advogados, e por isso é importante a gente falar sobre isso, né? Porque, apesar de estar na lei, além do CPC, a gente tem a lei de mediação também, né? Prevendo a mediação, e aí não só na forma judicial, como também prévia e extrajudicial. Mas é muito importante a gente saber que o ordenamento, ele acolhe esses métodos, ele promove, né? Ele incentiva a sua utilização, e também tem todas as garantias previstas para que elas sejam preservadas. Então, são métodos absolutamente legítimos. Com a pandemia, né, principalmente com a recessão econômica que já está acontecendo e que vai piorar, a gente tem um inevitável estremecimento assim, das relações jurídicas, né? A gente tem a mudança das bases contratuais, a gente tem aumento de inadimplemento, a gente tem o risco de insolvência das empresas ou até mesmo a insolvência. A gente já tem notícias diariamente nos jornais de empresas pedindo, entrando em recuperação judicial, né? A gente já viveu outras crises, né? Por exemplo, a de 2008, que foi grave e que gerou um aumento da litigiosidade, mas sem nenhuma dúvida, pelo que se encaminha e pela quantidade de setores da economia impactados, essa crise agora ela tende a ser maior ainda e o agravamento da litigiosidade também. No momento, a gente já tem noção, números de que aumentaram os litígios judiciários, mas eles tendem a aumentar ainda mais. E aí, falando então agora dos métodos consensuais, eu acho que a gente pode dizer que eles partem de uma ideia essencial, que a gente precisa tratar os conflitos de acordo com as suas peculiaridades, né? De acordo com a tutela jurisdicional que se busca e com o tipo de relação jurídica envolvida. E aí a gente tem uma série de métodos, não só os consensuais, que seriam a negociação, a conciliação e a mediação, mas também a via judicial e a arbitragem. E aí, na verdade, a mediação e a conciliação, assim como a negociação, elas têm uma série de benefícios em relação aos outros dois, mas antes de falar de benefício, a gente tem que lembrar que são para tipos de conflitos também específicos. Então, você deu exemplos de relação familiar, relação de vizinhança. A gente tem um componente importante aí, que é uma relação continuada no tempo. Ela pode ser uma relação pretérita, né? Você era casado e você não vai ser mais, ou uma relação que continue mesmo, como quando tem filho, como vai continuar a ter um vizinho, sócios numa sociedade, né? Relações trabalhistas. Então, em todas essas searas, a mediação especificamente, que é um processo um pouco mais artesanal e mais complexo, ela visa não só pontualmente resolver aquele conflito, mas também restaurar de alguma forma o diálogo. E os profissionais têm técnicas para isso. Já a conciliação, e essa eu acho que é uma das diferenças principais entre elas,
que é bom a gente, como advogado, saber desse arsenal que a gente tem para poder escolher, né, o método mais adequado, a conciliação ela seria para conflitos mais pontuais, mais patrimoniais, objetivos, em que você pode ter um terceiro intermediando que, inclusive, propõe as soluções. Né? Ele não está tão preocupado assim em restaurar a comunicação entre as partes. Então, acho que seria essa a diferença principal. Interessante, né, Fernanda, que o próprio legislador, lá no artigo 165, nos parágrafos 2º e 3º, ele coloca o conceito do que vem a ser conciliação, do que vem a ser mediação. E o que eu acho interessante no Código é que ele não engessa a utilização desses meios. Ele coloca bem claro, preferencialmente a mediação nesses casos, preferencialmente a conciliação nesses casos, que eu acho que deixou uma liberdade para o julgador de ver qual seria a solução mais adequada ao caso. E para o advogado também, né? Exatamente, incentivo tanto dos advogados, promotores, defensores. Eu acho que o código ele realmente veio inovar, né? E aí posso até contar contar uma curiosidade. A gente criou, junto com outras 2 professoras daqui do Rio, a gente fundou a comissão de mediação em 2010. Já existia ela junto com a de arbitragem, mas a gente fundou a comissão. E na época, estava se falando do novo CPC, já tinha um anteprojeto, e nós a gente fez um grupo de estudo por 1 ano, e aí fez proposições legislativas para que elas fossem incluídas no CPC. E aí foi interessantíssimo, porque isso foi encampado até por um professor da PUC, que era então do Conselho Federal da OAB, e o professor Naldo Kramer, ele levou as nossas propostas e elas foram acolhidas. Então, em alguns textos, foi exatamente o que a gente estudou e propôs. E naquela época, eu me lembro que eu, como estudante, né, já tinha feito mestrado, mas ainda não tinha feito doutorado, eu achei super interessante ter a possibilidade de influenciar, assim, no trâmite legislativo. E é exatamente o dispositivo que a gente propôs, um deles é esse da diferença entre a conciliação e a mediação. Que legal, Nanda. Então, é uma das coisas que eu mais admiro em você e em Sofia, é a contribuição que vocês vêm fazendo com a modernização do pensamento processual, né? E isso é muito bom, eu sou muito adepta. Tanto é que a minha pós-graduação e o meu mestrado foram voltados para a mediação, né? Eu achei esse estudo realmente encantador. Mas, Nanda, vamos colocar aqui para o pessoal. A gente vê que existe ainda essa cultura de judicialização dos conflitos. Então, eu queria que você colocasse aqui os principais aspectos, né, que nos levariam a optar por esses meios autocompositivos e a deixar de lado, pelo menos temporariamente, essa judicialização dos conflitos. Tá, eu peguei pra gente, até para conversar com o que a Sofia vai falar, que ela vai falar de questões repetitivas no judiciário, eu usei isso como base. Então, assim, a pandemia, ela necessariamente vai repercutir a recessão econômica, né, a crise, em questões de natureza ou coletiva ou repetitiva, né? Porque elas vão afetar setores da economia, vão afetar grupos de pessoas. Então, vai acabar se repetindo em uma diversidade ali de casos individuais. E eu acho que, principalmente nesses casos, a escolha pelo ingresso no Poder Judiciário ela tem que ser pensada com muito cuidado. E nesses casos, os meios consensuais vão ser muito úteis. E aí eu separei aqui, eu pensei em 5 aspectos, acho que são 5, 1, 2, 3, 4, 5, para exemplificar em aspectos por que os meios consensuais são mais eficientes e mais efetivos que a via judicial. E é eficiente no sentido de que vão dar uma solução com mais presteza e com a menor quantidade possível de atos, né? Que isso que é eficiência. E efetivo porque vão dar uma solução concreta para o litígio das partes, né? Então, por que eles são mais efetivos e mais eficientes? E aí, o primeiro aspecto é o tempo, né? E aí a gente sabe que com o assoberbamento do judiciário, inevitavelmente, as demandas vão durar mais tempo. Por mais que eu tenha uma concessão de tutela de urgência, a solução definitiva, né, da entrega da prestação jurisdicional, ela vai demandar tempo. E o tempo ele fica ainda mais delicado nos processos judiciais que cuidam de ações de direitos ou coletivos ou de natureza repetitiva. Se for uma ação coletiva, uma ação civil pública, a gente sabe que tem, por exemplo, a previsão de ingressos de participação de legitimados, né? Então, são atos tem mais articulação processual que um processo comum.
E se for um processo de natureza individual, mas que esteja discutindo uma questão coletiva, uma questão repetitiva, e isso a Sofia vai falar sobre isso, né? Inevitavelmente a gente vai ter incidentes ou ferramentas processuais que podem causar a suspensão daquele processo até que se decida a matéria. Então, por mais esse motivo, vai demorar mais do que se fosse um processo individual com uma matéria não repetitiva. Né? Então, a questão do tempo ela é pior nesses casos, né? A via judicial é pior. Já a conciliação e mediação, elas são feitas extrajudicialmente e acabam sendo mais céleres. E a questão do tempo, ela repercute diretamente em outros dois aspectos. O primeiro é o do dinheiro, do ônus financeiro. A gente sabe que tempo é dinheiro, né? O processo ele tem aí uma demora fisiológica, que a gente chama, que o professor Pisani, que é um italiano, já reconhecia, né? Uma demora fisiológica, é o dano marginal do processo. Mas em casos em que ela se agrava demais, o processo acaba ficando caro. E isso é até uma percepção que é importante os advogados terem, que um processo que se prolonga demais no tempo, ele não é vantajoso nem para as partes e nem para os advogados, né? O quanto antes a gente puder solucionar, melhor. Outro impacto é o da deterioração das relações. Porque é claro que um litígio que se protrai no tempo, que não é resolvido, isso a gente sabe, assim, né? Todo mundo de experiências pessoais, não precisa da experiência da justiça para isso. Quanto mais tempo dura um litígio, mais a relação se deteriora. Então, imaginem que a gente vai ter aqui um monte de liminar dada, mas uma hora a pandemia vai passar. Né? E aí, o quão prejudicadas vão estar essas relações? Né? Será que as partes, os jurisdicionados, os nossos clientes, né, sendo advogado, ou nós mesmos, se formos advogados in-house, né, de empresa, será que a gente quer ter esse risco comercial de acabar com relações comerciais por conta de conflitos que são solucionáveis, né, no curto prazo, se a gente usar o meio adequado? Então, a conciliação e a mediação, elas levam menos tempo, são menos custosas financeiramente, e são moldadas para preservar a relação entre as partes, até porque elas comportam o que a gente chama de solução win-win, né? Ganhar-ganhar, todo mundo pode sair ganhando. Já a via judicial, não. Geralmente uma das partes ganha e a outra perde, é win-lose, o que agrava a litigiosidade, né? E aí a gente tem um pensamento que é muito importante combater, América, que é o de que quem opta por um meio consensual, na verdade, está reconhecendo a fraqueza do direito do seu cliente. Não. Na verdade, Exatamente. A gente está considerando uma série de aspectos aí, né? Às vezes o que não vale a pena é o custo do litígio na justiça, que é altíssimo. E a gente tem várias obras, né, hoje sobre uma visão econômica do direito que falam disso, do quanto o processo ele é custoso para as partes e para o Estado, né? Para todo mundo. O quarto e o quinto ponto, eles são bem delicados. E depois eu até queria saber a opinião da Sofia em relação a isso. O quarto ponto é a previsibilidade das decisões. Eu entendo que a via consensual ela acaba sendo mais previsível que a via judicial. Aí vocês podem me perguntar, mas como? Se agora a gente tem um sistema de precedentes vinculantes, né? A gente tem instrumentos que vão formar o precedente, seja através de afetação de recurso repetitivo, seja através de incidente de resolução de demanda repetitiva, mas a gente vai ter aquela tese jurídica fixada para ser aplicada nos outros casos análogos, ou ao menos em que se discuta a mesma questão. Né? Então, tendo precedentes, eu não vou ter previsibilidade? Só que repara, em primeiro lugar, nesse momento que a gente está atual, né, os litígios decorrentes dessa crise ainda não têm precedentes firmados sobre a maioria das questões. Então, embora a gente tenha alguns precedentes genéricos que possam ser aplicáveis, né, como sobre redução de pagamentos de aluguéis, revisões contratuais, a gente não tem sobre esse momento. Então, não há precedentes vinculantes formados. Então, quando a gente tiver uma ação judicial proposta, né, quando se ingressar com uma ação judicial, é uma loteria, como né, como já se reconheceu, o judiciário é uma loteria. Então, vai ser dado uma liminar, em curto espaço de tempo. O julgador ele não vai ter nem tempo para se debruçar sobre as bases contratuais, sobre as bases do negócio. Ele vai exercer o que a gente chama de uma cognição perfunctória, né, não exauriente, e vai dar a liminar. Os juízes eles não estão preparados para arbitrar em todos os tipos de relações, né, o quanto é devido, por exemplo.
Então, a gente tem, atualmente, decisões que suspendem o pagamento, por exemplo, de alguma dívida, até decisões que dizem que não há direito a nenhum tipo de redução. E é bem possível que, depois de ter sido dada a liminar favorável ao autor, futuramente, inclusive quando os julgadores perceberem os riscos daquela decisão ser o impacto econômico, né, macro, na sociedade daquela decisão, que tem que ser considerada, sendo a matéria repetitiva, como algo com um impacto maior, né, com impacto econômico, jurídico e social, é possível que esses pedidos sejam julgados improcedentes. E aí isso vai obrigar ao pagamento de valores atrasados, com juros de mora e com sucumbência. Então, veja só, é ruim a imprevisibilidade, sem dúvida nenhuma. E aí a gente fala, bom, então é bom que haja um precedente vinculante. Mas a própria criação de precedente vinculante sobre uma questão repetitiva pode ser também inconveniente, né? Se ela se distanciar de critérios objetivos e não levar em conta o que muitas vezes, infelizmente, acontece, a particularidade das situações dentro daquele grupo. Então, pensem, por exemplo, no caso até de uma instituição de ensino, que envolve nas suas relações várias questões repetitivas, né? Com corpo docente, com corpo discente, com aluguéis de unidades físicas, né? Ela, obviamente, tem um impacto em razão da crise, né? E aí, imagina, então, a gente sabe que tem, no caso do pagamento das mensalidades, algumas leis para prever isso. Que tem que haver desconto, faixa de desconto, né? Ou permissão para renegociar, enfim. Só que até dentro desse grupo que parece mais ou menos homogêneo de alunos, né, cujas aulas presenciais foram transformadas em aulas online, não seria recomendável, como aconteceria numa ação coletiva, né, generalizar a solução e ter um precedente vinculante único. Porque a gente tem uma série de variáveis. A gente tem cursos em que as aulas já eram mais, talvez, frequentes na forma online do que presenciais. A gente tem alunos que estão prestes a se formar e, portanto, já pagaram quase tudo, e alunos que ainda não pagaram nada do curso. A gente tem alunos que são capazes de prestar algum tipo de garantia. A gente tem alunos que são beneficiados por bolsas e descontos e podem perder em caso de inadimplemento. Então, a gente tem tanta peculiaridade que um precedente vinculante, uma solução única para tudo aquilo, às vezes não vai dar conta de realmente pacificar os conflitos de forma justa, né? E o que faz a mediação? A mediação, ela vai abrir espaço para soluções customizadas, né? Não estritamente legais. E aí eu lembro muito de um caso, quando eu tive a oportunidade de estudar um período na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, no doutorado, e aí tinha um caso de falecimento de crianças de um hospital, né? Que foi um caso que ficou bastante famoso. E aí, num primeiro momento, as famílias dessas crianças que faleceram entraram contra o hospital. E aí o próprio juiz determinou que fosse feita uma mediação. E aí todo mundo participou, os médicos, enfim, os órgãos públicos envolvidos, as famílias das crianças. E a solução ela não passou apenas pela questão monetária, né? Eles se comprometeram a aplicar parte do dinheiro, em vez de só pagar para as famílias a indenização, para estudar formas de combater essas doenças semelhantes à doença que atacou as crianças. Eles construíram um memorial em homenagem àquelas crianças. Então, assim, são soluções que são muito mais atentas às particularidades do caso e não ficam adstritas à questão financeira, muitas vezes, né? E nesses casos, enfim, até, por exemplo, que envolvem questões repetitivas, o que a gente pode ter é um desenho do que se chama de formato de resolução de disputas, que é o DSD, né, que teve aqui no Brasil já nos casos de companhias aéreas e tal, que trata os interesses de forma fracionada, né, com maior criatividade. Então, você não tem um único precedente aplicável a todas as situações. E aí a gente pode ter um formato de resolução super variado. Ele pode contar com conciliadores que atuam de forma mais ativa ou com mediadores que, além da resolução pontual, pensam na restauração da comunicação. Pode ser por sistema online, pode ser por videoconferência, pode ser por troca de mensagens, né? O interessante é que a mediação ela vai permitir um controle do resultado, porque ele vai ser necessariamente consensual. Eu não vou aceitar nada que eu não queira. E mais do que isso, como as partes constroem o resultado, isso faz com que o cumprimento do acordo seja muito mais efetivo, né? Em um maior percentual se cumpre o acordo do que na via judicial. E aí, só para terminar, deixa eu ver aqui meu tempo, que eu não quero passar. Não. Para não deixar, porque precisamos ouvir a Sofia com todo o tempo que ela tem, que ela sempre dá show.
Mas o quinto aspecto é a questão da legitimidade. E aí imaginem o seguinte, que, por exemplo, uma instituição de ensino ela quer se antecipar ao ajustamento de ações pelos seus milhares de alunos e ela vai entrar com uma ação para declarar o seu direito a reduzir a mensalidade ou para que o reajuste se limite a um percentual, enfim, para reduzir não, para impedir a redução, né, na verdade, ou para que ele se limite a um percentual. Aí a gente vai ter um problema que é quem colocar no polo passivo, porque essa é uma questão pulverizada. Então, eu vou precisar incluir naquela ação o maior número possível de entes que sejam legitimados e extraordinários para defender aqueles direitos. Defensoria, Ministério Público, associações, sindicatos. E mesmo assim, as normas que disciplinam a tutela coletiva no Brasil, elas não impedem que um aluno venha entrar em juízo questionando ou infirmando aquela decisão dada na ação coletiva e pugnando por uma tutela diversa. Né? Então, assim, existe essa falha no processo, nas normas de processo coletivo, embora elas sejam muito elogiáveis por diversos aspectos. Já a solução consensual, pela mediação, pela conciliação, ela acaba sendo mais efetiva para resolver, porque todos os integrantes do grupo vão poder subscrever e, pelo menos, a gente vai poder também fazer com que participem o maior número possível de legitimados extraordinários. E assim a gente vai garantir a segurança jurídica, né? A gente tem uma característica da mediação que se chama rede de pertinência. Né? Nos casos familiares, por exemplo, às vezes você tem um litígio entre marido e mulher, mas na hora de negociar um acordo, você traz para a mesa de negociação outras pessoas que influenciam na decisão e que não necessariamente seriam partes legítimas para participar no processo judicial, né? Então, é isso. Eu acho que eu vou encerrar aqui e acho que o recado, enfim, existem muitas vantagens da mediação e da conciliação, principalmente nesse momento e principalmente em questões, seja coletivas, seja repetitivas, que fazem com que seja mais vantajoso recorrer ao meio consensual do que ir para a via judicial. E é importantíssimo a gente falar disso, seja para os nossos alunos, né, na PUC eu sou uma entusiasta dos métodos, enfim, seja falar para os alunos para que eles se acostumem e criem realmente uma nova cultura, seja falar para os advogados mesmos, porque nós ficamos arraigados àquele padrão de vamos resolver no judiciário, e o judiciário ele não vai resolver, ele não vai dar conta de resolver tudo, né? E aí a gente tem que tomar essa decisão, basicamente, né, a partir do perfil do conflito, da disputa, das prioridades que o nosso cliente tem e dos recursos que a gente tem disponíveis. Né? Acho que esse é o recado final, digamos assim. Isso, Nanda. Eu também sou muito dessa parte da autocomposição. Eu acho que o tratamento do conflito é o melhor caminho. Né? Acho que quando a gente ajuiza uma ação, as partes saem arranhadas, queira ou não queira, porque vai ser aquela política do ganha e do perde, né? E perder não é muito bem-vindo pela própria característica do ser humano. Então, eu acho que essa autocomposição, inclusive a extrajudicial, né? Evitar ter as demandas judiciais. Esse foi o meu tema até no mestrado. O papel da mediação extrajudicial. Não não para desafogar o poder judiciário em si, mas que realmente seja um método mais saudável, né? Útil, eficaz para a solução do conflito, porque a gente está ali de forma espontânea, querendo chegar naquela solução. Eu acho que o caminho é esse. E eu peço muito, eu sempre falo isso para os meus alunos, que existam políticas públicas nesse sentido. Né? Existam incentivos, tanto nas universidades como no próprio Poder Judiciário, para que os juízes, os promotores, os defensores públicos, nós, advogados, tenhamos essa consciência de que a autocomposição é, sem dúvida, o melhor caminho. Nanda, eu quero lhe agradecer muito. Sua exposição foi muito didática, rica de informações. Você é luz, Nanda. Que Deus conduza aí seu caminho, viu? Muito obrigada, ó. Obrigada a você. Eu também. A gente se encontra. Obrigada, viu? Vamos tchau, tchau. Chamar agora a nossa querida amiga Sofia. Só um minuto. Vou chamar aqui a professora Sofia. Vamos aguardar.
nossa querida professora Sofia Temer. Olá, meu amigo João Liberato. Seja muito bem-vindo à nossa live, viu? Será que a Sofia já viu o convite? Vou enviar novamente. Só aguardando aqui a professora Sofia. Prazer enorme. Sejam... Olá, Sofia! Muito E aí, minha bem-vinda! querida? Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo. Essa aqui é a nossa grande socialista, Sofia Temer, autora de diversos livros, e tem um que eu sou fã, IRDR. E tem uma obra nova também, muito especial, que é a participação no processo civil. Sofia, ó, em nome da Universidade de Tiradentes, eu quero agradecer por você ter aceito esse convite, abrilhantando nossa tarde junto com a nossa Fernanda Pantoja, duas mulheres incríveis que eu já falei que admiro demais, mas eu precisava falar isso olhando para você. Como lhe admiro. Viu, minha amiga? Seja muito bem-vinda à nossa live, que você dê seu show. E aproveitando, antes de lhe dar a palavra, eu já vou lhe questionar, tá? A gente veio falando aqui com Fernanda com referência à potencialização dos conflitos diante dessa crise econômica, diante dessa crise de saúde que nós estamos vivendo. E aí vai impactar toda a sociedade. E essas demandas que são repetitivas, elas com certeza irão fazer com que o Poder Judiciário ele fique atolado, né, dessas demandas. E eu queria, Sofia, que você colocasse para a gente qual a forma que o Poder Judiciário, na sua prestação jurisdicional, ele tem de nos dar essa proteção de forma célere, isonômica e obedecendo à segurança jurídica. A palavra é sua, minha amiga. Maravilha. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Enfim, eu fico muito honrada. E a gente acaba dando um jeito, né, de fazer o que a gente quer. Não pode live com 3 pessoas no Instagram, mas a gente acaba dando o nosso jeitinho para fazer, enfim, essa interlocução que é muito relevante, especialmente em tempos de isolamento, ter o contato com vocês, pessoas que eu admiro muito, ainda que seja virtualmente, é muito gratificante. Então, fico realmente muito feliz pelo convite, especialmente falando depois da Fernanda, que é uma grande amiga. A gente faz parte da iniciativa Processualistas, e a gente tem feito um grande trabalho, como você mencionou, para a inserção de mulheres e fortalecimento, né, das mulheres no âmbito da academia. Então, quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho, fazendo um jabá, o Instagram, @processualistas, enfim, a gente está divulgando sempre as nossas iniciativas por lá. Mas, enfim, sobre o nosso tema de hoje, né, gestão e solução de conflitos em tempo de pandemia. Eu estou totalmente de acordo com a Fernanda e com você no momento em que vocês dizem que a solução negociada dos conflitos é o cenário ideal, especialmente num momento de crise humanitária e, enfim, da pandemia da Covid-19. Não há dúvida de que os impactos da pandemia vão ser sentidos hoje e por muitos anos. E há uma completa reconfiguração das relações jurídicas, né? A gente vê uma revisitação do papel do judiciário, dos advogados, das próprias partes na solução dos seus conflitos, dos conflitos que são gerados num momento de crise. E não há dúvida de que, como a Fernanda falou, a solução negociada em que as partes se empoderam para resolver os seus problemas é uma solução melhor do que recorrer ao judiciário, por todos os motivos que a Fernanda indicou e que eu concordo plenamente. Certamente é mais eficiente, certamente é mais efetivo, certamente é mais célere, enfim. Mas como nem tudo são... Alô? Sofia, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Você Pronto, me ouve? ouvi. É porque cortou um pouquinho Cortou? aqui. Aham. Ah, desculpa. Enfim, acho que a minha internet aqui tá meio tempo de pandemia, né? Você nunca sabe. É, inclusive, esse é um dos Enfim, conflitos, né? exatamente. Volta e meia, tô eu ligando para operadora de internet, estou sem internet, fazendo call, cai, enfim, realmente é uma dificuldade. Mas a gente vai andando Administrando. como pode, exatamente. Enfim, eu estava dizendo que, embora a solução negocial seja certamente superior ao recurso ao judiciário, nem tudo são flores e a gente eventualmente vai ter muito problema desaguando no judiciário. Então, coube a mim essa parte trágica da solução dos conflitos, que é a parte do que acontece quando isso atinge o judiciário, né? Então, não há dúvida de que a gente vai ter uma explosão de demandas no judiciário, já está tendo. Eu advogo e quem advoga, enfim, já está vendo, né, que são muitas demandas ajuizadas às pressas para obter liminar, para suspender pagamento, para renegociar, para interromper fornecimento enfim, serviços, é uma dificuldade. E nesse momento, a sua pergunta inicial, América, foi como resolver isso, ou como ajudar a população e propor soluções que sejam, em alguma medida, eficientes, que sejam isonômicas e que preservem, em alguma medida, a duração razoável. Fora a possibilidade de negociação, como a Fernanda indicou, uma vez que essas demandas atinjam o judiciário precisa adotar meios de gestão desses conflitos, e um desses meios de gestão desses conflitos, a meu ver, são os meios que são destinados à resolução de questões repetitivas. Então, não é uma novidade do momento de pandemia, na realidade a gente já tinha, mesmo antes do CPC de 2015, né, no CPC de 73, recursos repetitivos no STJ, você já tinha repercussão geral, né, por força de emenda constitucional que previa uma certa uniformização das decisões, enfim, mas no CPC de 2015 isso foi muito fortalecido. E a gente passa a ter um arsenal de possibilidades, uma vez que o conflito esteja instaurado perante o judiciário, em sendo repetitivo, para a resolução desses conflitos de uma forma global, que busque garantir um mínimo de isonomia, de previsibilidade, enfim. Então, como é que essas técnicas funcionam? Acho que a gente pode citar como técnicas principais os recursos repetitivos no âmbito dos tribunais superiores e o incidente de resolução de demandas repetitivas, principalmente no âmbito de tribunal de segunda instância. Não digo exclusivamente porque tem aquela discussão sobre se cabe ou não em tribunal superior o IRDR, enfim, a gente não vai poder entrar nisso, mas primordialmente nos tribunais de segunda instância, né? Tribunais regionais, tribunais estaduais, tribunais federais do trabalho, eleitorais, enfim, independentemente da matéria. Essas técnicas trabalham da seguinte forma: é um julgamento por amostragem. Então, você vê milhares de demandas pulverizadas sobre a mesma questão. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, que foi julgado no TJ de São Paulo e já, inclusive, está no STJ, salvo engano, até já julgado, sobre a compra de imóvel na planta. Então, em havendo compra de apartamento na planta e em havendo atraso na entrega da obra, quais são os direitos do consumidor e o que a incorporadora pode fazer ou deve fazer? Então você pode rescindir o contrato retendo X%, ou tem que pagar a multa de X%, como é que fica a comissão de corretagem, enfim. E considerando a crise que a gente teve, né, no setor imobiliário, enfim, nos últimos anos, houve uma proliferação muito grande de demandas dessa natureza no judiciário, envolvendo diversos consumidores, diversas construtoras, diversas incorporadoras, e o judiciário chegou em um determinado momento e falou que, olha, estamos aqui com dezenas, centenas, milhares de processos sobre esse mesmo problema, precisamos uniformizar isso. Como vamos fazer essa uniformização? Vamos adotar uma técnica de julgamento por amostragem, que a gente seleciona um ou mais processos que representem aquela controvérsia, então que estejam bem instruídos, que haja boa argumentação, enfim, e a partir dessa escolha desses representativos, a gente debate uma tese, qual é o percentual de multa possível, o que acontece com a comissão de corretagem, enfim, fixa
um padrão decisório, uma tese, que vai ser aplicada em todos os processos depois que versem sobre essa controvérsia. Então, você tem uma uniformização a nível estadual, regional ou federal, se essa questão chegar ao STJ. E aí, o impacto disso é muito relevante porque permite que as empresas, a sociedade, se programem e vislumbrem como que essa questão vai ser resolvida no judiciário se a gente judicializar. Como que eu tenho que adequar o meu contrato ou a minha prática para que eu tenha uma chance de vitória no judiciário se eu precisar do judiciário, enfim. Isso é uma realidade. Sofia? Acho que trovamos um pouquinho. Sofia? Oi, travou de Pronto. novo, né? Aham. Só um pouquinho, mas dá para continuar. Voltou? Voltou. Que bom. Se estiver travando muito, eu posso tentar tirar do Wi-Fi, Não, mas só enfim, foi vamos ver essa vez, se... a outra foi rápido. Então tá bom, ótimo. Bem, mas então eu estava dizendo que essa realidade de demandas repetitivas e do IRDR, dos recursos repetitivos, é uma realidade pré-pandemia, né? Eu citei o exemplo das incorporadoras, que mostra que isso aconteceu quando a gente teve uma crise no setor de construção civil, ocasionado pela crise de 2008, que foi intensificado em 2014, enfim. Mas o momento de pandemia, ele aflora muito esses problemas, né? Tudo se potencializa. Você tem as pessoas passando por mais dificuldades financeiras, as empresas com mais dificuldade de menos fluxo de caixa, enfim, além de, claro, do problema humanitário, do problema de saúde, para a economia, a pandemia também é muito ruim, né? E tudo se torna emergencial. Então, como a gente mencionou, né, as demandas entre locador e locatário são milhares já são milhares. Eu tenho um imóvel residencial, eu tenho um imóvel comercial, desculpa, eu não estou usufruindo do imóvel nesse período, eu quero suspender os pagamentos e prorrogar meu contrato de locação. Demandas relativas a contratos de financiamento, então os bancos estão fazendo um esforço muito grande de renegociação, mas há muitas demandas já de consumidores para buscar a suspensão de pagamentos por 4 meses, para buscar a não incidência de juros, multa e correção, e por aí vai. E essas questões serão, se uma vez não resolvidas na negociação, serão vertidas para o judiciário. Né? Exato. Serão desaguados no judiciário e o judiciário precisa se estruturar. Então, essas ferramentas de uniformização de resolução de questões repetitivas me parecem que são ferramentas muito úteis e que precisam saber ser utilizadas nesse momento. Os advogados, a população, os setores econômicos precisam se mobilizar para fazer um bom uso dessas ferramentas. Expor seus pontos de vista, buscar a fixação de teses que sejam teses aprimoradas, né, bem debatidas, bem discutidas, enfim. E como que aconteceria, né, essa participação? Primeiro que as próprias partes podem suscitar IRDR, então a própria empresa, por exemplo, sofrendo muitas demandas no polo, a empresa figurando como ré em muitas demandas e vendo que a questão está repetitiva, pode provocar a instauração de um IRDR para buscar uma uniformização e se programar de como ela vai resolver esse problema daqui para frente, né? Enfim, as associações, os sindicatos, é possível intervenção como amicus curiae, a sociedade civil precisa se mobilizar nesse momento. E existe uma pesquisa interessante sobre isso que mostra o espaço que a gente ainda tem, né, nesses mecanismos de resolução de questões repetitivas. A USP de Ribeirão Preto tem um estudo do Camilo Zufelato, professor Camilo Zufelato, que se chama Observatório de IRDRs, enfim. E esse Observatório de IRDRs, ele mostra que 74% dos IRDRs julgados no mérito entre 2016 e 2018 tiveram uma participação ampliada, amicus curiae ou algum tipo de intervenção, a participação dos sujeitos afetados, enfim. Isso mostra que em 26% dos casos não houve nenhum tipo de participação na fixação de um precedente ou de uma tese que vai ter uma força obrigatória, enfim. Então,
a meu ver, eu acho que o que fica de mais relevante nesse momento de pandemia apesar da crise, os setores econômicos, as empresas, a sociedade, a população precisam se mobilizar para fazer valer no judiciário os seus pontos de vista, para que haja uma fixação de tese razoável. E veja, recentemente, as oportunidades já estão surgindo, né? Recentemente, eu tive um debate interessante com um colega que atua, enfim, um operador do direito, que me consultou se seria cabível IRDR para discutir demandas repetitivas de salões de beleza, discutindo se o serviço é ou não é essencial e se ele deve ou não deve ficar suspenso no momento de pandemia. Você vê, é uma questão que a gente pensa, ninguém imaginou antes de uma pandemia que essa demanda pudesse surgir, mas uma vez que houve uma determinação presidencial incluindo salões de beleza como serviços essenciais, e isso afetou salões de beleza em todo o território nacional, e esses salões começaram a entrar com ações para obter liminares, para continuar funcionando, para poder, enfim, operar na pandemia, gerou-se uma oportunidade quase que imediata de submeter essa questão para uma uniformização. É ou não é serviço essencial, o presidente pode determinar essa reabertura ou não pode, enfim. Tem muitas questões, né, América, no âmbito de demandas repetitivas que não poderiam ser objeto de RDR nem de recursos repetitivos, porque tratam de questões fáticas, então difícil dizer, por exemplo, como um determinado contrato foi afetado em seu equilíbrio, como a capacidade de um sujeito foi afetada pela pandemia. Então, é preciso deixar claro que nem todas as questões vão poder ser resolvidas por esses mecanismos, né? Mas há muitas questões que conseguem ser resolvidas em tese, né? Enfim, como esse exemplo, a meu ver, da questão do salão de beleza e da configuração de serviço essencial. O próprio legislador, né, Sofia, ele colocou lá até no artigo 928 os métodos de resolução dessas demandas repetitivas, como você falou, o IRDR, os recursos repetitivos, e através desse sistema de julgamento de demandas repetitivas, a tese jurídica vai ser criada. E aí o que eu acho importante trazer aqui à tona é a redação do artigo 926, que eu vejo nele a função nomofilática do Poder Judiciário de deixar a jurisprudência coerente, estável, íntegra, como garantia exatamente do que nós estamos falando aqui, da isonomia, da razoável duração do processo, do princípio da proteção jurídica. E aí o interessante, Sofia, é que os IRDRs, que eles são propostos a nível regional e a nível estadual, eu queria que você colocasse aqui a forma que o jurisdicionado tem de transformar essa tese jurídica que está sendo discutida, que foi afetada, para o âmbito nacional, já que por exemplo, a pandemia tem causado conflitos idênticos em todo o território nacional. Eu acho que essa questão é muito relevante, América, porque, como você mencionou, no âmbito dos recursos repetitivos, esse problema não existe, uma vez que eles já são julgados por cortes nacionais. Mas no IRDR, cuja instauração ocorre principalmente nos tribunais de segunda instância, é possível que a tese fique limitada, a suspensão, né, dos processos e a tese fique limitada àquele estado ou àquela região. Mas o CPC ele já previu, na verdade, o que pode acontecer nessas hipóteses, né? Primeiro que ele prevê que é possível, mesmo que esteja tramitando um IRDR num determinado estado, como o estado de Minas, que haja suspensão nacional, mediante a demonstração, por exemplo, de quem está no estado do Espírito Santo, de que aquele problema também ataca o Espírito Santo e outros estados, enfim. Então, você tem como pedir essa suspensão nacional, justamente porque, uma vez fixada a tese no tribunal de origem, no tribunal de segunda instância, existe a possibilidade de você fazer com que a questão suba para apreciação dos tribunais superiores mediante recurso especial ou recurso extraordinário. Então, para que você não tenha a possibilidade de uma tese que não seja revista ou que não foi eventualmente a melhor tese a ser firmada considerando as circunstâncias
envolvidas, enfim, o próprio CPC ele institui uma instância revisora nesse caso, que é justamente o STJ, que são, né, justamente o STJ e o STF, a depender de se a matéria for constitucional ou infra, claro, enfim, preservando o que a Constituição dispõe a respeito. Mas a ideia é que determinado estado, o exemplo da questão das incorporadoras, né, o estado de São Paulo fixou teses. Pode multa de tantos por cento, a comissão de corretagem vai ser devolvida ou não vai ser devolvida, enfim. E aí houve recurso ao STJ para que o STJ analisasse se a tese estava adequada diante da legislação federal, infraconstitucional, e mais do que isso, para que uma vez confirmando esse entendimento, ou mesmo retificando esse entendimento, aquela tese passasse a valer nacionalmente. Isso é muito relevante também no momento de pandemia, não apenas, veja, esse estudo que eu mencionei do Observatório de RDR do professor Camilo Zufelato, ele já mostra, é uma pesquisa estatística relevante, que já mostra que a grande maioria dos IRDRs versam sobre a legislação federal, matéria federal. Então, como a gente tem quase tudo regulado na nossa vida por lei federal, então o Código Civil, a Lei de Corporações, o Código de Defesa do Consumidor, o próprio CFC, enfim, a maioria dos problemas é um problema que pode ser resolvido à luz da legislação federal. Então, essa pesquisa mostra que a grande maioria dos IRDRs versam sobre matéria federal, lei federal, enfim. Na pandemia, isso se torna igualmente verdadeiro, porque, por exemplo, essa determinação de serviços essenciais do presidente da República é uma determinação para âmbito nacional. Apesar dos governadores e dos prefeitos terem enfim, competência para regulamentar determinadas coisas, enfim, exato. É uma determinação de âmbito nacional, enfim, assim como são outras leis, decretos e medidas provisórias que estão sendo editadas no momento de crise, né? A gente sabe que está tramitando no Congresso Nacional a lei que muda o Código Civil no que se refere ao regime emergencial do Covid, enfim. Muitas questões podem surgir daí, né? Havia inicialmente uma discussão sobre poderia ou não poderia despejar as pessoas no período de pandemia. Todas essas questões, elas têm potencialmente uma abrangência nacional. Então, é importante que você tenha, além de uma discussão a nível estadual, regional, a possibilidade de subir isso para uma uniformização nacional, se for o caso, enfim, a depender das circunstâncias concretas, né? Até como forma realmente de garantir essa isonomia, né, Sofia? Já que esses conflitos realmente têm uma repercussão no território nacional. Isso é super importante. A gente ainda tem um tempinho, Sofia, e eu queria que você falasse um pouquinho, então, a gente já está vendo a importância do IRDR, mas eu queria que você colocasse aqui para os profissionais da área jurídica a importância deles acompanharem esses IRDRs, a afetação dessas questões jurídicas e o resultado dessa tese jurídica. A gente sabe que forma precedente judicial, mas o impacto desse precedente judicial no ordenamento jurídico processual. Excelente, América. Eu acho que esse ponto é muito relevante porque a gente ainda não tem uma tradição no Brasil de efetivamente acompanhar e valorizar as decisões judiciais como fonte de direito, né, como fonte normativa. E o CPC deixa isso muito claro. Os precedentes que estão no rol do 927, eles são de aplicação obrigatória. Vamos aguardar aí um pouquinho a Sofia. Sofia? Oi, voltamos. Desculpa, gente, quero pedir desculpa para o público, porque realmente acontecer. Questões tecnológicas. Sabe o que eu ouvi dizer, América, esses dias, que esse horário de final do dia, a partir de 5 até umas 8, muitas lives estão saindo do ar por causa do excesso de acesso pelo Instagram. Então eu acho que pode ser isso também, além da minha com certeza, Sofia, com certeza. Congestionamento. Exato. Mas enfim, eu estava falando só para terminar que é muito relevante que a gente acompanhe isso, porque isso pode determinar
ajuizar ou não uma determinada ação. Então, eu sou advogada, eu vivo isso na prática, muitas vezes o cliente me procura e fala, olha, eu tenho esse determinado problema, e antes de dar para ele uma possibilidade de atuação, eu preciso saber o que os tribunais estão decidindo, especialmente em precedente de aplicação obrigatória, porque isso pode significar uma improcedência liminar do pedido, isso pode significar a concessão de uma tutela provisória de evidência, isso pode significar dispensa de caução para levantamento, uma série de coisas que afetam diretamente os interesses do meu cliente. Então, no momento de pandemia, a gente precisa estar ainda mais atento e ligado no site dos tribunais, no CNJ, acompanhando as notícias, porque a todo momento estão acontecendo novas afetações, novos temas a julgamento e novas possibilidades, né, de instauração de RDR que a gente precisa não só acompanhar para a orientação da população, mas também para eventualmente intervir, participar, fazer valer os pontos de vista, provocar o debate, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a pandemia, é claro que as coisas são muito graves, muito tristes, mas, por outro lado, é um momento que a gente tem de se mobilizar, de mostrar a voz da população, dos setores da economia, da sociedade civil, e usar o judiciário também a favor, né, dos jurisdicionados e extrair dele a melhor tutela jurisdicional possível. Como a gente fala, a garantia do Estado democrático de direito, né, Sofia? Exato. E eu acho que é isso. Enfim, fazendo um ponto com o que a Fernanda falou, se eu tivesse uma recomendação, seria resolvam seus conflitos, negociem, se empoderem e façam valer seus pontos de vista na mesa de negociação. E não sendo possível, no judiciário, também se mobilizem, façam valer os seus pontos de vista através de intervenção, através de participação, enfim. Eu acho que é um momento muito especial e a gente tem a oportunidade de também dizer como a história vai se desenrolar, né? Enfim. A história da coparticipação, né? Da cooperação, Exato. Da colaboração processual. Exato. Para isso. Sofia, foi um prazer imenso tê-la aqui nessa tarde. Você e Fernanda são duas lindas, né? Como eu já falei, não canso de dizer da admiração que eu tenho dessas duas mulheres, do projeto o qual vocês participam. Eu realmente, quem sabe um dia farei parte, mas assim, é uma admiração por ser mulher, né? Eu abraço muito essa causa, esse gênero, e que nós temos, assim, grandes mulheres processualistas no Brasil inteiro, que tem tanta coisa boa para nos trazer, para nos ensinar. Então, vocês duas estão de parabéns. Muito obrigada em nome da UNIT, em nome dos alunos, dos professores, por essa tarde maravilhosa de debates relevantes, tá? Um beijo. Imagina, eu que agradeço. Foi um grande prazer estar com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Foi realmente um prazer. Que Deus nos abençoe, né? Nesse momento até já, difícil, se cuidem. Que nós tenhamos muita sabedoria. Obrigada, viu, Sofia? A todos que estavam presentes na live, agradeço a presença, o carinho, as palavras, as mensagens, que foram inúmeras, não dá para ler todas, mas sentimos daqui o calor humano de vocês. Um beijo, Maravilha. Sofia. Até já. Até um beijo. Já.